Bispo e sacerdotes sequestrados pelo governo, igrejas fechadas pela polícia e fiéis proibidos de entrar nas igrejas para assistir à Santa Missa. Você está sabendo disso? Por que a nossa mídia não fala nada a respeito? Perseguição à igreja em nossos dias. É isso que você vai ver neste vídeo. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo você vai saber um pouco mais a respeito da perseguição que está acontecendo neste momento à Igreja Católica na Nicarágua. Falarei pelos meus irmãos que lá estão sofrendo e que têm as suas vozes escondidas, caladas em toda a mídia global. Com exceção de poucos canais de informação católica e dos próprios veículos de comunicação das dioceses da Nicarágua, nós estamos sabendo da perseguição que está acontecendo contra a igreja naquele país. O que está acontecendo, irmãos? Por que as igrejas estão sendo fechadas? Quem é o bispo que foi preso juntamente com alguns padres e funcionários da Cúria? Quem é o perseguidor? Quem é esse ditador nicaragüense que está executando essa perseguição contra a igreja? Vejamos neste vídeo. Bueno, há cerca de 20 dias está rolando aí em redes sociais, principalmente Facebook, Instagram e algumas mídias, que a igreja na Nicarágua está sendo duramente perseguida pelo governo ditatorial do presidente, entre aspas, Daniel Ortega. Segundo fontes da própria diocese de Matagalpa, na Nicarágua, e também de outras dioceses e veículos de comunicação católica, vale lembrar, né, porque a mídia aberta aí não está falando nada a respeito. Segundo essas mídias, o bispo da diocese de Matagalpa, Dom Armando Álvares, está preso neste exato momento. Há mais ou menos 20 dias já circulam essas informações de que tanto o bispo quanto alguns padres e funcionários da Cúria de Matagalpa ficaram retidos, presos em cárcere privado na própria cura, sem a possibilidade de sair dali. Isso porque, irmãos, o que está acontecendo na Nicarágua? Quem é esse perseguidor, o ditador que está executando essa perseguição contra a igreja? Há inclusive registros, imagens e até mesmo vídeos que mostram a polícia cercando a cúria do bispado, impedindo o Dom Armando de sair, seus padres de saírem. Então eles foram proibidos inclusive de sair para a catedral para que pudessem celebrar a missa e oferecer os demais sacramentos aos fiéis. Vale lembrar que os fiéis inclusive estão proibidos de entrar na catedral e diversas igrejas foram fechadas também. Para que você tenha noção, irmãos, ordens religiosas estão sendo expulsas da Nicarágua, rádios e televisões católicas foram fechadas pelo governo. E por fim, o ápice dessa perseguição aconteceu neste último fim de semana. Dom Armando Álvares e os demais que estavam na Cúria, presos em prisão, em cárcere privado, estavam ali retidos, não podiam sair, não podiam se locomover, não podiam simplesmente ir à rua, nada. Inclusive já haviam relatado que nos últimos dias estavam faltando os itens básicos de sobrevivência como alimentos e, portanto, a necessidade de sair ela se fazia urgente. E aí o desfecho desse caso, né, o último capítulo dessa história é que neste último fim de semana eles foram presos literalmente. A polícia invadiu a cúria, levou o bispo e os padres e demais funcionários presos. O bispo separadamente, os outros em carros específicos. Bueno, no último sábado surgiu a informação de que o bispo estaria preso em prisão domiciliar, estaria na residência talvez de seus pais ou familiares, porém preso, e os sacerdotes e demais que estavam na cúria foram levados para uma prisão que sabe-se, fala-se que inclusive é uma prisão que é utilizada para tortura de opositores do governo de Daniel Ortega. Agora, chamacos, qual o motivo dessa perseguição? Quem é esse Daniel Ortega que a gente está falando aí? Vejamos. Daniel Ortega integra a Frente Sandinista de Libertação Nacional. É um grupo, uma organização que fez parte da Revolução Sandinista na Nicarágua, uma revolução de cunho marxista, esquerdista, comunista, como é de se imaginar. E essa organização ela se transformou em um partido político. O Daniel Ortega ele concorreu à presidência do país em algumas ocasiões. Ele venceu as eleições de 1984, foi presidente de 84
a 1990, novamente presidente de 2006 a 2011 e novamente em 2016 foi presidente e se encontra no poder até os dias de hoje, como ele bem gosta de dizer, para o bem do povo. Bueno, chamacos, para vocês terem uma ideia, no ano de 2018 aconteceram algumas manifestações contra o governo e o Daniel Ortega, para reprimi-las, executou aí um trabalho de repressão total que resultou na morte de 300 pessoas. Isso mesmo, hermanos, 300 cidadãos nicaragüenses morreram na repressão promovida pelo governo. Bueno, desde esse período então, há já muitos e muitos anos no poder, se perpetuando no poder, como disse, para o bem do povo, né? Já que ele acredita ser o árbitro, né, daquilo que é o bom, o que é o melhor para o povo e o que não é. Então, como todo ditador, o cara tá ali no poder há 1000 anos. Inclusive, vale lembrar que nas últimas eleições de 2021, meses antes das eleições, o presidente mandou prender a sua oposição. Ou seja, mais de 28 pessoas importantes, líderes importantes da oposição, inclusive alguns candidatos à presidência foram presos, o que fez com que algumas outras nações já não reconhecessem mais o seu governo como governo legal, mas sim como uma ditadura. Pois bem, irmãos, e o porquê da perseguição à Igreja Católica? Justamente porque nas manifestações de 2018, a Igreja abrigou diversos opositores que estavam sendo perseguidos. Muitos sobreviveram, escaparam da morte porque foram protegidos pela Igreja. Desde aí, então, o Daniel Ortega moveu um ódio contra a Igreja, nutriu um grande ódio contra a Igreja e passou a persegui-la. Essa perseguição já iniciou-se com o bispo Silvio Baez, bispo auxiliar de Manágua, capital da Nicarágua. O bispo ele teve que deixar o país sob ameaças de morte. Bueno, posteriormente a isso, o núncio apostólico da Nicarágua, Valdemar Soterrag, ele foi expulso do país também pelo presidente, entre aspas, Daniel Ortega. Diversas instituições, organizações foram sendo proibidas de funcionar. Tudo que representava a igreja passou a ser perseguido. E agora, nos últimos meses, os últimos capítulos dessa perseguição se deram com o fechamento de emissoras de rádio, redes de televisão católicas. E por fim, no mês de julho, a Congregação das Missionárias da Caridade, aquela ordem religiosa fundada pela Santa Teresa de Calcutá, foi expulsa da Nicarágua. As pobres irmãs missionárias da caridade tiveram que deixar o país às pressas, tiveram suas casas, seus institutos tomados pelo governo. E agora, irmãos, o desfecho dessa perseguição se dá com Dom Rolando Álvares. Como vocês podem ver, um grande opositor deste regime ditatorial que massacra e persegue o povo e que proíbe a igreja de agir como aquilo para o qual ela foi chamada: servidora do povo, servidora de Cristo. Então, nas próprias palavras de Dom Rolando Álvares, você pode ver como a igreja é perseguida por este governo diabólico. Los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre la iglesia. Sobre Dios, porque normalmente quieren o pretenden sustituirlo, colocándose en su lugar, tomando las prerrogativas y derechos que solo le corresponden a Dios, como el derecho de la vida. Llegan a sentirse dueños de nuestra vida. Pretenden que pensemos y actuemos como ellos. Y todo lo que disiente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces e dueños. Bueno, chavalones, e finalizando aqui, né, o que nós podemos analisar com essa situação? Primeiro, como que os governos ditos defensores do povo, dos mais pobres, que lutam por justiça e por igualdade, vão escalando até chegar no ponto de ditaduras que oprimem o povo e que oprimem a igreja.
A gente percebe que ser cristão nos dias atuais, em alguns lugares, não é fácil. Eu já venho noticiando aqui diversos casos de perseguição. A perseguição à igreja na África, praticamente toda semana tem 1 ou 2 sacerdotes que são sequestrados e executados, seja por regimes ditatoriais, por entenderem que a igreja é contra o governo, seja por grupos radicais fanatizados de outras religiões que perseguem a igreja pela sua crença em nosso Senhor Jesus Cristo e pela defesa do evangelho. Enquanto você vive aí uma vida suave, sossegada, tranquila e não dá muita importância para a fé que você deveria defender, outras pessoas pela mesma fé estão sendo perseguidas e mortas. Outro ponto de reflexão é a mídia. Porque a nossa mídia podre brasileira, que tanto se arroga em defensora da justiça, da liberdade, em defensora da democracia, por que ela não fala nada a respeito dessa perseguição à igreja na Nicarágua? Pois é, chavalones, será que vale a pena você dar crédito, dar ouvidos a essa mídia comum que você tem aí na sua TV? A chamada mídia mainstream, essa mídia grande que nós temos aí? Bueno, então vou finalizando este vídeo com essa reflexão e pedindo a você que não se envergonhe da sua fé, que defenda a sua fé e, sobretudo, que faça a voz àqueles que não têm voz. Então que você espalhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo com os nossos irmãos cristãos, com os nossos irmãos católicos lá na Nicarágua e em diversos outros cantos do mundo. Que você possa ajudar essa informação a chegar a mais pessoas e, sobretudo, rezemos por Monsenhor Rolando Álvares, rezemos pelos fiéis cristãos católicos da Nicarágua e por todos aqueles que sofrem perseguição. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.